Tem alguma coisa muito errada com o sistema financeiro e você sabe muito bem disso. Você só ainda não tinha entendido muito bem o quê. O absoluto de desocupados chega a 9,2 milhões de pessoas. Na minha vez de ser adulto, um carro popular custa mais de 50 mil, comprar um apartamento é pra cima de 400 mil. O que é muito estranho, porque a sua vida está minuciosamente planejada desde o dia em que você nasceu. Escola, faculdade, trabalho das 8 às 18, 11 meses no ano. Depois o quê? Aposentar com 65 anos, sem energia e saúde para aproveitar a vida. Sem espaço para pensar, apenas para seguir obedientemente as regras, você escolhe o que você quer fazer da sua vida inteira, a sua carreira com 18 anos. Às vezes nem escolhe. Você é meio que obrigado a se especializar cada vez mais, dedicando toda uma existência a uma única atividade. E só assim você consegue se tornar o especialista que o mercado tanto valoriza e demanda. Nós aceitamos trabalhos que nós não gostamos, lidamos com pessoas que não gostamos, suportamos desrespeito e assédio em silêncio, presos porque precisamos do dinheiro. Nós fomos ensinados que a felicidade está associada a tirar boas notas na escola, adquirir bens materiais e cumprir padrões inatingíveis. A verdade é que nós somos oprimidos desde o início das nossas vidas por um sistema que nem funciona. Pelo menos não para você. E para que isso aconteça exatamente como foi planejado, tudo o que eles precisam é que você não saiba como o sistema funciona. Uma vez que você entende o sistema, você entende por que você deixa isso acontecer, entende como se libertar de uma vez por todas. Mas para você entender de verdade o sistema, você precisa primeiro entender como tudo começou. A humanidade sempre ansiou por liberdade, mesmo quando ela parecia um privilégio distante. Antigamente, nós, seres humanos, travávamos batalhas incansáveis para sobreviver. Nós caçávamos o nosso alimento, buscávamos comida na natureza. Sobreviver era uma luta constante, consumindo todas as nossas energias e ocupando todo o nosso tempo. À medida que a sociedade avançava, as pessoas entenderam que se elas se reunissem em grupos, elas teriam menos trabalho para sobreviver. E, portanto, elas iam poder fazer coisas que elas desejavam, ganhando assim liberdade. Esses grupos foram inicialmente chamados de tribos, reinos, impérios. Com isso, as pessoas começaram a adquirir propriedades e também perceberam que elas poderiam tomar essas propriedades umas das outras através de esquemas complexos como golpes ou através do simples uso da violência. Assim surgiram as guerras. Uma guerra, em essência, é um grande roubo, onde a vítima reage. Quanto mais violentos eram os líderes dos grupos, mais roubos eles cometiam e mais vastos e prósperos se tornavam seus impérios. Esses impérios passaram a cobrar impostos da população, o que também pode ser visto como um tipo de roubo. Então nós temos dois tipos de roubos em massa: as guerras e os impostos. Nas guerras existem pessoas que lucram e pessoas que morrem, o que não é um grande problema para as pessoas que lucram. Mas em determinado ponto da civilização, a violência desenfreada deixou de ser uma opção tão viável, porque as pessoas que não lucram com as guerras perceberam que não era do seu interesse se destruir mutuamente. Esse momento foi impulsionado por uma invenção que revolucionou a época, a imprensa de Gutenberg. Ideias e conhecimentos foram disseminados amplamente pelas populações que decidiram que não aceitariam mais ser subjugadas, derrubando assim sistematicamente o sistema monárquico no mundo todo. Finalmente as pessoas acreditavam ter conseguido a tão sonhada liberdade, ou pelo menos é o que elas pensavam. O que é considerado liberdade nos dias de hoje? 4 a 6 horas na escola durante 16 anos da nossa vida. Depois mais 4 a 5 horas por dia, 5 vezes na semana. Na faculdade, mais 4 a 10 anos de vida. Aprendendo 90% de coisas que provavelmente nós nunca vamos usar. Sendo avaliado pelas mesmas métricas dos nossos colegas que são pessoas completamente diferentes. Depois que você passa por tudo isso, você vai lá e arruma um emprego. Trabalha 8 a 16 horas por dia. Faz hora extra sempre que a empresa exige. Além disso, pós-graduação, especialização, mais 4 a 6 horas, sei lá, 2 ou 3 vezes na semana. E muitas vezes nós permanecemos no mesmo lugar, no mesmo país, no mesmo estado, na mesma cidade, no mesmo bairro, muitas vezes na mesma rua, na mesma sala, exercendo a mesma atividade profissional por toda a vida. E se você tiver sorte, você aposenta. E aí então você é liberado para viver com 1/3 do seu salário por mais 10 anos de vida, se você tiver sorte. Ou seja, se você ainda tiver forças para aproveitar a vida e viajar um pouco, mesmo assim o dinheiro não dá. Se tudo o que eu acabei de te descrever agora te parece normal, bom, tem alguma coisa muito errada. E é isso que o sistema quer. Ele quer que a gente acredite que essa é a única forma de existir, aprisionados em uma rotina massacrante que nos impede de viver a verdadeira liberdade. Mas por que o sistema quer isso afinal? Como ele funciona? Vamos à anatomia do sistema. No topo da pirâmide nós temos os governantes e os poderosos donos das grandes corporações, que são aquelas empresas que só existem porque são ajudadas de alguma forma pelo governo. E eles manipulam as engrenagens do sistema, se alimentando do trabalho árduo e do suor daqueles que seguem obedientemente as regras impostas. Você foi educado para seguir um template padronizado, fazer carreira, pagar impostos e trabalhar submisso enquanto consome desenfreadamente tudo que você ganha. Só no ano de 2000
2023 até o dia em que esse vídeo foi gravado, foram consumidos mais de 1 trilhão e 600 bilhões de reais em impostos, o que dá em média uns 8 mil reais por pessoa. Temos impostos sobre renda, consumo, herança, transação financeira, veículos automotores, imóveis e investimentos. O Brasil está entre os países que as pessoas mais pagam impostos. Mas tudo bem, né? Porque esse dinheiro é todo destinado à construção de uma sociedade melhor. Números da Polícia Federal revelam a disparada dos valores desviados. Só no ano passado foram mais de 29 bilhões de reais. E mesmo que esse dinheiro não fosse sorrateiramente desviado, ainda assim seria considerado roubo. Imagina que você está na sua casa, tranquilo, quando escuta um barulho lá fora. É um homem instalando uma guarita e ele te diz que vai proteger a sua rua para você. Um mês depois, ele bate a sua porta de novo, armado, te cobrando R$500 pela proteção mensal que ele te forneceu. Isso é considerado contratar um serviço? Eu acho que não. Além desses impostos diretos, existe um imposto que eu considero muito pior, que é o imposto indireto. Ele é cobrado através de uma característica da economia chamada inflação. Para quem não sabe, a inflação é um aumento generalizado de todas as commodities da economia. Para que você entenda realmente o que eu estou falando, nós precisamos entrar em um conceito que é de verdade comum e normal para a economia, que é a alta e baixa dos preços. Se nós tivermos, por exemplo, uma praga em uma plantação de milho, o milho se torna um bem mais escasso e, portanto, ele vai ter um preço mais alto. Quanto mais escasso é um item, mais alto é o seu preço e vice-versa. O problema é quando tudo que você compra, tudo que você consome, sobe de preço freneticamente e nós, cidadãos comuns, súditos, perdemos o nosso poder de compra. 12 litros de Coca-Cola no ano 2000 custavam R$ 8,10, enquanto hoje 2 litros de Coca-Cola custam R$ 8,50. Isso representa um aumento de mais ou menos 6 vezes. E a Coca-Cola nem é um dos itens de mercado que mais subiu de preço. A mesma coisa aconteceu com imóveis, automóveis, outros itens de alimentação, saúde e educação nos últimos 20 anos. Ou seja, o seu poder de compra e qualidade de vida foram diluídos ao longo dos anos. Ok, mas o que isso tem a ver com governo e impostos? Lembra do nosso exemplo da escassez do milho? A escassez faz o preço do milho subir. O mesmo acontece com o dinheiro. Quanto mais dinheiro tem circulando na economia, menor é o valor dele. Quanto mais fácil as pessoas recebem o dinheiro, mais elas tendem a gastar. E adivinha só quem é que tem o poder de colocar e tirar dinheiro de circulação no mercado? Exatamente, o governo. Ah, mas tudo bem, porque os títulos do Tesouro Direto, que são os títulos do governo, pagam acima da inflação e todo ano meu salário tem dissídio e é reajustado acima da inflação? Não. Na verdade, os títulos do Tesouro pagam acima do que é oficialmente contabilizado como inflação. Então, índices como IPCA, IGPM, e adivinha só quem é que controla as instituições que calculam esses índices? Exato, o governo. Digamos que o índice mais usado para calcular a inflação, o IPCA, seja calculado aí em 7% no ano. O título do Tesouro Direto vai estar pagando, sei lá, 10% e você tem um dissídio na sua empresa de 10% também. Ou seja, você tem um ganho real aí de 3% no seu poder de compra e qualidade de vida. A não ser que o IPCA não represente a inflação real. Digamos que a inflação real nesse período tenha sido de 14,5%. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Nesse caso, você teve uma redução significativa e compulsória no seu padrão de vida. Isso em apenas um ano. Quão grande não seria o impacto desse cenário nos próximos 20 anos? Um carro Fiat Uno básico nos anos 2000 custava em torno de R$ 7.500. Hoje um Uno básico custa mais de R$ 84 mil. Isso é só uma das coisas importantes que você passa 20 anos na escola e não aprende. Assim como educação financeira. E sabe por que essas coisas não são explicadas na escola? Porque elas são algumas das armas mais importantes para combater o sistema. Esse jarro de água representa o valor que você recebe de salário. Os copos são as suas despesas mensais. Esse é o copo dos impostos. 27,5% vai para imposto de renda e INSS, recolhidos direto na fonte. O mais importante em primeiro lugar. 50% do que sobrou vai para as contas da sua casa e alimentação. 10% locomoção, 30% para diversão e entretenimento, porque só se vive uma vez e ninguém é de ferro. 5% para outras coisas que você precise. Uma parte de tudo que foi para esses copos ainda vai para o copo dos impostos, porque nós pagamos impostos sobre consumo. E esses 5% que sobraram aqui no jarro, o nome deles é liberdade. Com esse dinheiro você pode fazer o que você quiser. Viajar, aprender coisas novas ou montar um negócio. A maioria das pessoas hoje em dia tem dificuldade de guardar esses 5%. Na verdade, a maioria das pessoas se endivida com cartões de crédito e financiamentos. E a culpa disso nós nem sequer podemos colocar no governo. A gente faz isso por pura e simples pressão social. Pressão para morar no melhor lugar que o dinheiro pode comprar, ter o melhor carro que você consegue, usar as melhores roupas, frequentar restaurantes caros, beber socialmente
toda semana e tomar cafezinho fora de casa. Com isso, nós retroalimentamos o sistema, nos tornando ainda mais comprometidos e escravizados. Então nós precisamos combater o sistema com urgência. Lembra que esse dinheiro que nós colocamos liberdade. Quanto mais dinheiro nós colocarmos nesse copo, mais liberdade. E se você consegue juntar um pouco de dinheiro todos os meses, uma hora o jarro vai ser suficiente, um tonel e uma caixa d'água. Mas mais importante do que isso, vai chegar um ponto onde você vence o sistema. Um ponto onde você vai poder fazer o que você quiser pro resto da sua vida, porque você já tem dinheiro suficiente para se sustentar e até bancar os seus luxos sem precisar trabalhar. Pelo menos não como escravo. Algumas pessoas conseguem vencer o sistema para si mesmas, outras para a família e alguns até para gerações das suas famílias. Mas como acumular dinheiro se nós temos a bendita inflação agindo silenciosamente, esvaziando o nosso jarro enquanto a gente tenta enchê-lo? A essa altura da sua vida, provavelmente você já ouviu a palavra Bitcoin algumas vezes, certo? Às vezes como uma coisa boa e às vezes como uma coisa ruim. E isso era de se esperar, porque para o sistema ele é uma coisa muito ruim. Coincidentemente ou não, no auge da crise de 2008, uma pessoa ou uma instituição com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto criou alguma coisa que teria o potencial para se tornar o fim da manipulação governamental sobre a emissão de dinheiro, o Bitcoin. Uma moeda que não pertence a nenhum país, não é emitida por nenhum banco central, teve uma valorização recorde no último ano, é o Bitcoin. Uma moeda descentralizada com operações sigilosas que ficam registradas para que todo mundo possa ver. Um item escasso que não pode ser manipulado por nenhuma instituição governamental ou não governamental. A partir de então surgiram várias outras moedas que, se bem usadas, podem ser uma arma muito forte contra a inflação e outras manipulações governamentais. Eu não aconselho o uso ainda de criptomoedas a curto prazo, porque elas têm uma volatilidade muito grande, mas cada vez mais o mercado tem notado o valor delas. Quanto mais o dinheiro ao redor do mundo perde valor por causa da inflação, mais itens escassos como o Bitcoin tendem a subir de preço. Então essa é uma ótima opção a longo prazo para a construção de patrimônio. Eu só aconselho que você estude bastante antes de investir e tome muito cuidado com corretoras, porque elas podem falir e sumir com o seu dinheiro. Deixe o dinheiro bem guardado, de preferência na sua casa ou em uma carteira física. Aconteceu há 10 anos, ele perdeu ou jogou fora a tal da carteira digital. E ele se atentou agora que o dinheiro que ele tinha dentro da carteira hoje vale uma grana, cara, extraordinária. Coisa de bilhão, Aquiles. Como é que esse cara vai fazer, se é que tem jeito, para encontrar essa grana agora? Além disso, nas criptomoedas é possível obter renda fixa, assim como no Tesouro Direto ou na poupança, através de operações de stake, que é o travamento das moedas na sua carteira para estabilização da rede, ou através de DeFi, que são empréstimos de operações financeiras com criptomoedas como garantia. Agora que você já sabe como se proteger da inflação, está na hora de nós falarmos da terceira poderosa arma para vencer o sistema. Com essa arma nós vamos aumentar a quantidade de água que nós colocamos no nosso jarro todos os meses. Quando eu fui assessor de investimentos, nós éramos instruídos a procurar clientes que tivessem as seguintes profissões: engenheiro, médico, advogado e empresários. Mas eu nem me animava muito de ir atrás dos empresários, porque muitas vezes eles tinham rendas e patrimônios que ultrapassavam o valor que a gente tinha como cliente de público-alvo para XP. Muitas vezes os empresários têm uma formação, sim, e isso muitas vezes os ajuda, mas não necessariamente você precisa ter uma formação para você ser um empresário. O que não quer dizer que você não precisa de preparo. A época que eu mais estudei na minha vida foi quando eu comecei a estudar negócios e abrir minhas empresas, mas você, de qualquer momento da sua vida, com qualquer profissão, pode começar a se planejar para se tornar um empresário algum dia. Só tome cuidado, porque existem dois tipos de administração de negócios: a administração baseada em serviços e a administração baseada em produtos. Nos negócios de serviços, você geralmente vai vender o seu tempo, o que não vai te permitir ter tanta liberdade quanto possível. Nos negócios baseados em produtos, você pode investir na criação de produtos padronizados e escalar até um ponto onde você possa ter toda a liberdade que você quiser, assim como construir renda passiva. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas que sim é possível e muito recompensador. E se você não sabe por onde começar, eu recomendo que você assista esse vídeo aí que está aparecendo na sua tela, onde eu falo sobre os segredos dos mercados inovadores que vão gerar milhões nos próximos anos. Você já sabe como o sistema funciona e como se libertar. Tá esperando o quê para tomar uma atitude?